Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Desbloqueie Sua Mente. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial. Eu até escrevi um pouquinho sobre ela para falar para vocês quem é. Então, ela é empresária, consultora de imagem, coach, palestrante, mas seu trabalho vai muito além da imagem. Ela ajuda as mulheres a fortalecer a sua identidade, segurança e posicionamento. E eu sou prova viva disso, porque ela é a minha consultora de imagem, ela me ajudou a mudar, e vocês têm percebido isso por aqui e comentam, e é com muito prazer que eu recebo também minha cliente, amiga, irmã em Cristo, Marina Lenk. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, um prazer participar do podcast de vocês, para desbloquear a mente de mulheres e homens também, né? Espero que hoje edifique a vida de muitas pessoas. Ótimo. Léo, dá boas-vindas aí para ela oficialmente também. Olá, pessoal, tudo bem? Uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez e recebendo alguém tão especial como a Marina Lenk. Marina, quero mais uma vez te agradecer pela sua presença aqui conosco nesse podcast, dizer para você que você é muito bem-vinda e tenho certeza que você vai ser instrumento aqui hoje para conduzir, né? Não só as mulheres, mas os homens também, a como se vestir bem e como se posicionar para crescer, não só financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. Então, seja muito bem-vinda. Marina, uma pergunta que eu tenho curiosidade, e aqui a gente já começa perguntando, tá? A gente não faz rodeio. Não faz rodeio, não, porque é curto, então tem que ser muito rápido. E eu quero que quem esteja ouvindo aí aprenda, gente. Então, aqui é conteúdo de qualidade. A mentoria da Marina, pessoal, não vou nem falar qual é o valor, mas é um valor que vale a pena. Mas é um valor, talvez, para o padrão brasileiro alto, porque é de alto impacto também. Mas vocês vão ter de graça um conteúdo maravilhoso. Então, aproveitem isso, por favor. Que bom. E eu queria perguntar, Marina, para você, como que começou a sua caminhada no universo da consultoria de imagem? Quando que você entendeu que isso era importante e que você se enxergava nesse universo? Qual foi o momento, assim, como que foi esse start, sabe? Primeiramente, aproveitando a pergunta, quando você fala assim que a minha consultoria tem um alto valor, nem sempre foi assim. Então, eu precisei lapidar minha mente, a minha imagem, o meu posicionamento para conseguir chegar nesse padrão. Então, tem uma caminhada aí de 12 anos como consultora de imagem de profissão, mas eu falo que a caminhada é desde que eu nasci, né? Então, desde pequenininha eu sempre gostei de moda, sempre tive esse apreço, né, pelo belo. Desde criança eu sempre sabia aonde eu queria chegar. Então, no dia que eu me apresentei para os Black Belts com Paulo Vieira, quando eu subi no palco, algumas pessoas, quando vão se apresentar, falam assim, nossa, eu nunca imaginei estar aqui nesse momento e tal, e comigo não. Eu falei assim, eu sempre soube que aqui era o meu lugar. Então, eu sempre fui uma criança muito sonhadora. E toda essa minha jornada de vida, eu sempre tive um otimismo que por todo... A empresa do meu marido já quebrou, né? Na época eu trabalhava com ele. Então, assim, a gente já passou por situações no casamento, mas eu sempre fui otimista. Sempre tinha fé nessa jornada. Então, chegar aqui hoje, eu falo que eu precisei ser lapidada né, durante esse caminho. E essa virada de chave, né, de entender sobre me cuidar, não é que ela existia uma virada de chave em um momento específico. Ela veio acontecendo. Porque isso sempre fez parte de mim, né? E eu sempre soube que aonde eu queria chegar, eu precisava me posicionar nessa mulher que eu queria ser. Sim. Então foi uma caminhada, mas em nenhum momento eu estava pronta, né? E não estou pronta ainda. Sim. Porque a jornada ela não acaba. Eu fui lapidando ao longo do tempo. Então, eu pego fotos minhas, por exemplo, falando de imagem, Sim, ao longo desses 12 anos, né? Então, tem uma foto minha como consultora de imagem, lá com a roupinha rosa. Eu sempre posto essa foto. certo. Eu lembro que eu ganhei R$300 para participar de um lançamento de uma coleção de uma loja lá em Lagoa Santa. E aí, metade ainda foi em permuta. Eu fiquei com a blusa do look que eu usei, né? Ela me emprestou a calça, o colete, e eu lembro que eu fiquei com a blusa. E aquela Marina ali, naquele momento, eu estava posicionada para aquele evento. Uhum. E hoje eu olho e falo, nossa, dá vontade até de rir. Porque a nossa lapidação da imagem é uma jornada. É por isso que me entristece muito quando eu vejo mulheres que passam pelo processo, por exemplo, da consultoria de imagem
e não continuam fazendo algo. Por isso que eu criei a comunidade Vestida de Lenk, que é o meu produto digital, onde as mulheres que já passaram também por uma consultoria de imagem podem continuar recebendo conteúdo e lapidando a mentalidade, porque a gente muda todos os dias. A Marina de ontem não é a mesma de hoje. E é legal você falar isso, Marina. A gente já disse isso aqui no podcast, mas é bom voltar a falar, né, Léo? O poder da jornada. O poder do todo dia, o poder da constância. Porque às vezes a gente acha que é só, não, vai dar um clique e virou como uma vara de condão, assim. Não. E não é mágica, é um processo. E a Marina de anos atrás era a melhor Marina que você poderia ser. Sim. Mas ela não é adequada para esse momento de hoje. Exatamente. E para os desafios novos que você tem enfrentado, onde você tem chegado, né, Léo? Sim, e uma coisa, Marina, que você falou que eu acho bem interessante em relação ao valor, né, ao preço, eu até brinco muito com isso, por quê? Porque uma coisa é o preço, né, que a pessoa vê, e outra coisa é o valor, que é aquilo que você entrega. Então, muitas vezes, quando as pessoas procuram uma mentoria, ela busca um acompanhamento, às vezes ela está ali focada só no preço. É caro, é barato, quanto é? Só que a pessoa não percebe, gente, que o valor de algo está totalmente ligado àquilo que ele gera na vida das pessoas. É a transformação que ela recebe. A transformação que ela recebe. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, eu quero fazer uma consultoria de imagem, eu quero fazer uma mentoria, eu quero fazer uma transição, eu quero contratar um profissional A ou B, mas o que ele está colocando em jogo é, às vezes, a hora que você passa com ele. Gente, não é isso que está em jogo, né, Marina? É o conhecimento, né? Sim, e mais do que isso, a transformação. É a transformação. A pessoa, ela paga pelo conhecimento da outra pessoa. Então, nessa minha jornada de lapidação, de ser 1% melhor a cada dia, eu falo que se você for 1% melhor todo dia, tá excelente. Você está crescendo, porque não existe estabilidade. Ou você está subindo, ou você está caindo. Não existe estabilidade. Equilíbrio ali, né? Então, esse processo de lapidação da imagem, né, esse posicionamento, ele é uma construção. Sim. Ele não ocorre todos os dias. E a pessoa, quando ela te compra, ela tá pagando pelo seu conhecimento. Sim. E o que me fez sair de uma consultora de R$300 para uma consultora de R$30 mil foi justamente investir em conhecimento. Aprender com quem sabe o que eu não sei. Verdade. Né? Então, eu busquei mentores em várias áreas, né? Principalmente de inteligência emocional. Contratei consultoras de imagens para mim. Sim. Né? Porque eu também preciso. Eu não sei tudo. Quem não senta para aprender não pode ficar de pé para ensinar. Exatamente. Né, e uma pergunta, Marina. Olhando hoje, né, vamos pensar para alguém que está nos ouvindo, talvez, né, como nós falamos de desbloquear a mente, qual que é a importância que você vê para alguém que quer se destacar, quer se posicionar, para alguém que talvez sonha fazer uma transição de carreira, que sonha talvez crescer, alcançar lugares novos patamares, qual que é a importância do seu trabalho para esse tipo de pessoa? Eu falo que você não pode só ser boa no que você faz. Você tem que parecer e mostrar que é boa. Uhum. Então, eu recebo muitos feedbacks, por exemplo, pessoas que orçam a consultoria ou que me contratam, que estão numa situação de serem boas profissionais. A Aline, que trabalha nessa área de recursos humanos, vê muito isso. Tem um currículo sensacional, MBA, aí faz um curso disso, um curso daquilo, mas esquece da parte do posicionamento da imagem. Sim. Então, as empresas hoje, elas estão, sim, olhando os profissionais, a Aline pode falar melhor do que eu, com o olhar não só de cognitivo, mas a aparência também. Então, às vezes, não só o profissional que trabalha em alguma empresa, mas o profissional que é um profissional liberal, um médico, um dentista. Hoje, o Instagram ou a sua imagem é uma vitrine. Sim. Eu já sentei no consultório de uma médica, que é uma nutróloga, que transformou muitas pessoas conhecidas. Na hora que eu sentei na frente dela, a imagem dela ela não me convenceu. Por mais que eu vi que ela transformou X pessoas, que as pessoas emagreceram, que as pessoas ficaram fortes, eu não consegui conectar ela não me passou credibilidade, ela me passou uma pessoa frágil, ela tinha um estilo mais romântico, o consultório era bonito, mas a imagem dela não me convenceu, eu não consegui seguir e não continuei. Ou seja, se você não tivesse uma referência dela ali no caso, de alguém que falou que você viu, então a credibilidade seria zero, né? Seria zero. Eu até vejo isso, porque eu até falei isso com a Aline hoje, a gente estava conversando, né? Que às vezes a nossa fama, ela nos precede, né? Então, por exemplo, as pessoas elas não entendem, mas, por exemplo, posicionamento é manipulação da percepção.
Então, é o que você falou. Não adianta eu ser bom em algo. Eu preciso mostrar. Eu sei que romantizando, né? Eu sou pastor. Então, como pastor, às vezes as pessoas falam comigo, Léo, mas o importante é o que a gente é, não o que a gente tem, o que a gente veste. Eu falo, cara, eu sei, no mundo real, no mundo ideal, né, de ideias, isso é verdade. Mas no mundo real, que é o mundo no qual a gente vive, não funciona assim. Exatamente. Infelizmente, antes da pessoa chegar a ouvir o que eu tenho a dizer... ela já te interpretou e já te julgou. Exatamente. Né? E é claro, eu falo, o julgamento tem a ver com as crenças do outro também. Sim. Então, por muito tempo, eu fui taxada de metida. Eu moro numa cidade pequena, fui de BH para o interior, lá, cidade de condomínios, para ter uma vida mais tranquila. Uma cidade pequena que me julgava de metida, porque eu sempre estou arrumada, eu estou sempre pronta. Se você ligar para mim, vamos tomar um café, eu estou pronta para esse café. Sim. Seja onde eu estiver. Então, aí eu comecei a perceber que esse julgamento do metida dizia as crenças dessas pessoas. Do outro, não então, muitas você. mulheres deixam de se arrumar e de se cuidar por medo de serem julgadas. Deixam de ir arrumadas, talvez, num encontro de amigos, porque sabe que aquele meio as pessoas não se arrumam. Só que eu fiz o caminho contrário. Eu me vesti do jeito que eu me sentia bem, e eu acabei sendo inspiração para muitas mulheres lá na minha cidade. Legal. E quando a gente olha ao redor, né, as pessoas que eu convivia, eu fui. Aí eu falei, gente, eu preciso ir. Eu não posso deixar o meio me puxar. E eu segui a minha jornada sem olhar para o lado. Sem olhar para o lado, porque o ambiente te puxa. E aí, quando a gente dá 1% todo dia, é como se a gente subisse 2 degraus da escada todo dia. Se você estiver em um ambiente que te puxa, porque o ambiente é soberano, em vez de subir 2, você vai subir 1. Você vai até melhorar, mas você vai atrasar a sua evolução. Então, o que eu quero incentivar as mulheres é, se isso está no coração, né, que você deve se vestir bem, se ainda não está, tomara que essa chave vire, mas não se deixe influenciar pelo meio. Sim. Porque o ambiente é soberano. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas e como é que eu faço? A minha família é assim, a minha mãe é assim, pessoas que criticam muito, que julgam muito. Pra quê? Pessoas que não têm visão, que você está se exibindo, isso é futilidade. Eu aprendi a filtrar isso. Então, eu escolhi os ambientes hoje que eu vou, mas, por exemplo, familiar. Tem ambientes familiares que não tem como eu não ir. Sim. Mas eu não são ambientes hoje que eu fico ali todo final de semana, Sim. né? E aí eu comecei a ter... E o filtro entra, gente, é filtro. Sim. Tá bom, e eu sei quem eu sou. E eu sei o caminho que eu vou seguir. Marina, eu queria, inclusive, perguntar para você, o ano passado você se formou também pela maior instituição de coach do Brasil em coach. Sim. Você se especializou em inteligência emocional. Como que isso se conecta no seu trabalho? Por que você achou que isso, Aline, isso vai agregar? Isso é importante. Me conta por quê. E para as pessoas que estão nos assistindo também. Então, eu vou contar essa história, assim, porque dentro dessa Marina que queria ser grande, eu sempre fui muito focada em dinheiro também. O dinheiro foi muito importante para mim. Sim. Então, por muito tempo, eu focava muito no trabalho, adorava transformar vidas, mas no dinheiro. Só que um dia eu recebi uma palavra, quando eu me converti e comecei a entender o meu propósito, de que a escala do meu negócio, né, ou seja, a escala financeira, aconteceria quando eu trabalhasse a identidade das mulheres, de dentro para fora. E eu comecei a ver que eu já fazia isso o tempo todo, porque eu fiz isso com você, né, quebrei crenças de merecimento, e quanto mais eu me transformava, e eu fazia curso de inteligência emocional, mergulhei na Febracis, mais eu começava a entender de comportamento humano. Aí, na hora que a cliente sentava para um mapeamento de essência, de estilo, que eu sempre faço na primeira sessão, eu sentia, aí eu começava a entender as crenças, eu via aquilo tudo que eu aprendia nos cursos para tratar em mim, eu via que elas também tinham, que eu poderia tratar nelas. Então, eu fiz a formação em coach justamente para ter ferramentas de exercícios mesmo, de ressignificação e quebra de crenças limitantes para ajudarem as mulheres nesse processo da imagem. Porque a forma como você se veste é reflexo da sua mente, é reflexo da sua história. Então, eu precisava entender a história, a criação do pai, da mãe, o que a mãe falava com aquela mulher, né? Então, mulheres que ouviram da mãe, você nunca vai casar.
Aí essas mulheres autossabotam o relacionamento. Uhum. Mulheres que ouviam da mãe, você é uma Olívia Palito, e hoje ela não consegue emagrecer. Então eu vejo situações que são reflexos de traumas da infância e da jornada dessas mulheres. De crenças mesmo. E aí eu vou abrir aqui para vocês, gente. A Marina, ela é a minha consultora e ela fez um lindo trabalho comigo. Vocês podem acompanhar pela minha evolução também da minha imagem, e tem evoluído, porque é o que você falou, a gente não acaba. Ontem a Marina estava me mandando uma lista de itens que eu vou novos itens que eu vou comprar, e eu tenho aprendido, eu continuo na comunidade. O ano passado a gente fez um refresh também, então eu tenho entendido que é uma caminhada, eu não estou perfeita, mas eu estou no processo, e isso é muito importante, a gente também não comparar com qual lugar da jornada o outro está. Eu estou aqui no meu lugar, estou evoluindo, outro talvez evolui em outro nível, outra toada, mas o importante é evoluir. E eu queria que você contasse, Marina, um pouquinho pelo seu ângulo, e depois eu vou contar o meu ângulo da história, porque eu acho que o meu exemplo vai ajudar as pessoas a entender o que é o poder de uma crença, como que a gente quebra a crença, e como também que essa mudança é importante para os resultados. E quando eu comecei a entender que essa transformação das mulheres era algo mais profundo, né, e que eu vi que não era o dinheiro era uma consequência para mim, isso virou um propósito de vida mesmo, e que eu vi que eu salvava casamentos, e a gente tem muito problema de casamento, por causa da autoestima das mulheres. Então, assim, eu vi que era algo muito além, e eu já passei por problemas no casamento. E quando eu vi a Aline na minha frente, o caso dela não é casamento, tá? Que eu vi a Aline na minha frente, a gente fez um curso juntas, eu senti algo tão puro na Aline, que eu falei assim, eu preciso ajudar ela, porque ela estava em transição de carreira, foi profissional de uma grande empresa por muitos anos, a super profissional, e que se encorajou, depois de um processo de coach, né, a empreender e abrir a própria empresa. Só que aquela imagem da Aline não iria ser favorável naquele momento para ela se lançar naquele mercado. Para mim era claro. Talvez para ela também fosse, mas ela não tinha coragem de tomar uma decisão e não sabia como. Porque tem muita mulher que quer, mas não sabe como. Mas deixa eu te falar, eu não tinha total noção não, tá? Sim, então. Eu tinha uma leve noção. Mas a Marina, pessoal que está nos assistindo, ela é sincera. E é autêntica, é sincera. Sou muito. E com quem ela gosta, eu acredito que ela gosta muito de mim, ela ainda é mais. Então eu experimento a sinceridade dela sempre. Eu sou. Aí a Aline sentou na minha frente. E é ótimo isso. Isso é ótimo. É ótimo, porque eu já vi que tem pessoas que vão pro buraco sendo elogiados. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa falsa... tá me elogiando, gosta de mim. Não, às vezes tá te elogiando e não gosta de você. Exato. Porque se gostasse, falaria a verdade. E eu lembro, Marina, que eu mostrei para você uma foto que eu achei que eu estava muito bem adequada para uma festa da empresa, e eu mostrei assim, porque era a minha melhor versão aquela ali, achando que você ia me elogiar. Eu lembro, era uma saia azul clarinha com uma blusa branca, uma bolsinha dourada, que era a bolsa mais linda que eu tinha, e você falou assim, você precisa lapidar, tem muitas coisas para você melhorar. Então você não me elogiou e mostrou assim e falou, você precisa melhorar. Eu sou sincera, eu tenho isso comigo. Mas foi excelente. Porque aí eu falei, gente, eu não tô perfeita, né? O negócio não tá bom. Porque as mulheres, elas não é que o meu olhar é o certo, mas eu, como especialista da área, aquela roupa não estava adequada para uma festa na empresa como a gestora de RH. Eu tive aquele olhar. Sim. E como eu vi que a minha missão é levantar mulheres, eu tô aqui para salvar mulheres, e eu já salvei muitas. E não é salvar no sentido de... Porque eu salvo vidas também no sentido de não gastar muito, de não, né, de estar adequada no ambiente, mas salvar no sentido de se reencontrar, de reconectar com o marido, reconectar com os filhos e com a própria vida. Reconectar com si própria. Com si própria. Elas não se enxergam. Ela, ontem mesmo, a cliente de ontem, quem sou eu? Eu não sei. E eu já fui essa pessoa. Eu já sentei numa mesa da Kenia Shabe e eu falei, quem sou eu? Quem é você? Eu não sei. Marina Lenk. Aí que eu fui entender de identidade. Como é que eu queria tratar a identidade das mulheres se eu não tinha me tratado? Mas, quando eu entendi isso, que eu tinha
e que eu consegui investir isso em mim, e que eu consegui agora trazer isso para as mulheres, quando a Aline sentou na minha frente, que ela marcou o teste de coloração, que foi a única coisa mais barata que eu tinha, que ela teve coragem de investir, desmarcou, marcou, foi. Eu olhei nos olhos dela e falei, Aline, você precisa me contratar. Aí você fala assim, mas você não deu para ela consultoria? Não. Ela precisava me contratar. Porque passar o cartão para ela, pagar... Na época era barato, tá, Aline? Você pagou R$3.800, eu não esqueço. Não, já era o seu primeiro maior. Você estava no passo seguinte. 5 mil, então? 7, eu acho. Não? Não lembro, mas eu acho que você não pagou isso tudo, não. Não? Ah, acho então não. desculpa. Não, Você mas não foi. Foi. Eu acho que você pegou o finalzinho dos 3.800 e em 2 anos virou 30, tá, gente? Você vê o poder do posicionamento. Foi bom que eu cheguei primeiro. Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, eu olhei nos olhos da Aline e falei que ela precisava me contratar. Ela precisava por quê? Ela precisava passar o cartão. Ela precisava viver aquilo. E na hora de passar o cartão, o que aconteceu? Ela errou a senha e bloqueou o cartão. Okay. A crença era tão forte que ela não conseguiu passar o cartão. Não, na consultoria. Foi. Você não conseguiu passar a consultoria. Eu não preocupa, Aline. Tá contratado, vai embora. Quando você resolver, você paga. Semana seguinte, aí a minha secretária ligou. Conseguiu resolver, né? Também queria receber. Clonaram o cartão. Coisa que nunca tinha acontecido. São autorrealizáveis. Ela traiu, clonaram o cartão. Nunca tinha acontecido. Olha ela falando. Conseguiu pagar. Agora vamos comprar. Né? Fizemos as partes, vamos pro shopping. Aí eu falei, Aline, ela falou assim, meu sonho é ter uma bolsa de grife. Eu falei assim, então vamos comprar a bolsa de grife. Entramos numa loja de desapego de bolsas de grife. Tinha uma bolsa, uma Prada de R$5.000, que era assim, a bolsa custa 30, tava assim, que eu falei, Aline, é um presente de Deus pra você. A bolsa tinha um defeitinho e eles deram o telefone de um senhor que arruma e fica perfeita, inclusive, né? E ficou. Ficou perfeita. Eu falei, Aline, é presente de Deus. Você nunca vai achar uma bolsa dessa por R$5.000. Ela conseguiu comprar. E eu falava assim, Mari, mas isso é chique? Isso é bonito? Isso realmente vale isso? Porque eu olhava pra bolsa e falava assim, meu Deus, é bonita, mas eu não achava, sabe? Eu achava que era caro demais pra minha realidade. E aí, não que aconteceu? Minha realidade financeira, a realidade mental. Da minha mente. E o que aconteceu depois da bolsa? Eu não consegui comprar mais nada. Travei. Ela travou. E aí eu entendi e comecei a ver nos meus atendimentos que eu precisava respeitar esse time da cliente também. Aquela bolsa pode ter sido precipitada naquele momento, sim, mas depois que ela falou comigo assim, Marina, como que ela incorporou a bolsa, né, Aline? Que essa bolsa abre portas. Porque ela estava atendendo grandes empresas. Sim. Grandes empresários. Sim. Então, assim, aquela bolsa fez sentido. Eu sabia que ia fazer. Só que ela não tinha essa visão. Eu não sabia. Gente, se eu não tivesse contratado a Marina, eu não sabia que isso era importante. Porque, de fato, de onde eu vim, e até o conhecimento que eu tinha até aquele momento, eu não sabia que isso era importante. Não era uma coisa que eu valorizaria ou que eu entenderia que aquilo era um acesso. Isso é importante. A mentoria, essa busca por alguém especializado que andou uma jornada que você ainda não andou, sim, ela te dá acessos. Mais do que qualquer coisa. Então, a fala da Marina sobre a bolsa e sobre tudo. Depois eu fui consumindo mais conteúdo e vi assim, não, a Marina falou isso comigo. Olha, a Marina falou que um look monocromático é muito elegante, tal. Que as pontas, não vou esquecer, os formatos, né, triangulares, como o que isso vai... Arredondado, o arredondado, o que vai comunicar. Eu fui vendo aquilo e fazendo sentido na prática. Na prática. E as coisas, os resultados vindo, inclusive as portas sendo abertas, portas que uma empresa de 4 anos, que é o tempo da minha empresa, uma vez uma pessoa falou isso comigo, como que você conseguiu? Como que você conseguiu em 4 anos ter acesso a clientes tão grandes, a um número tão expressivo? E aumentar quanto o seu faturamento, Aline? Com certeza mais de 10 vezes. 10 vezes, ela se falou aquela vez comigo. Mais de 10 vezes meu faturamento. Então a imagem abriu portas. Muitas portas. E talvez alguém que esteja assistindo pense assim, então eu vou precisar comprar uma bolsa de luxo para eu ter esse acesso? Não é isso. Não é só a roupa, não é a grife. Não é a grife.
É a construção do todo da sua imagem. É estar adequado para É a adequação, é o seu cabelo da cor certa, porque existe o teste de coloração pessoal que orienta isso, a maquiagem certa, as linhas e formas que comunicam. Então, aprender isso faz você se vestir de forma intencional. E quando você se veste de forma intencional, você consegue atingir objetivos específicos. Então, a Aline hoje, com a estratégia que ela sabe que tipo de cliente que ela tem que ir mais formal no sentido de mais dura na imagem e outros mais acessíveis. Exatamente. Então, cada palestra que eu dou, eu escolho esse posicionamento também. Sim. Eu quero acolher ou eu quero ser a autoridade, sim. Né? E dentro da sua experiência, Marina, hoje, por exemplo, uma pessoa que está nos ouvindo, e ela talvez, né, ouviu isso aqui, para ela é algo tudo novo, ela não percebeu. O que você acredita que seja, assim, talvez o primeiro, o segundo, o terceiro passo que ela poderia dar, né, para a gente trazer também pontos? Poxa, entendi. Isso abre porta, isso não tem a ver só com algo fútil, né? Que às vezes as pessoas falam, futilidade, bobeira, eu sou o que sou, né? Eu sou o Gabriel, eu nasci assim, vou morrer assim. Deixa eu só comentar uma coisa antes, Léo, dela falar isso, que é muito importante, só porque ela disse sobre crença, e eu só vou falar uma crença que eu tinha, que a Marina me ajudou a quebrar, é que mulher bonita é burra, mulher bem arrumada é fútil, e mulher que tem beleza, assim, da estética, de estar bem vestida, não tem sucesso em outras áreas, é tipo vulgar, não tem conteúdo. Então eu tinha muito forte essa crença. Lembrei. Vinda da minha história familiar. Então... Ou não, sabe quem que colocou essa crença na nossa mente? As novelas, que antigamente não tinha Instagram, não tinha rede social. A gente passou a infância assistindo Globo, assistindo as novelas das 9, né? Das 7, das 8. E as mulheres ricas bem que vestidas, acordavam com esse cabelo que eu tô aqui hoje, elas acordavam assim e desciam para tomar o café da manhã, e o marido ia trabalhar. Aí o marido rico, ele era o mal da história, e o pobre era o bom. Então criaram crenças na sociedade de que o rico é mal, o pobre é bom, e a mulher arrumada e chique é fútil. Era tipo uma perua. Uma perua que não fazia nada. Sim. Então, a sociedade, né, o meio da televisão criou isso na mente das pessoas. Sim. Só que, graças a Deus, hoje com a internet, a gente foi desmistificando isso. Então, uma mulher que se cuida, uma mulher bem vestida, uma mulher arrumada, ela não é fútil. Pelo contrário, ela inspira outras mulheres. Sim. Ela inspira as filhas e os filhos. Porque uma vez eu atendi uma mulher, eu perguntei, qual que é o seu objetivo com a consultoria? Eu sempre pergunto, inspirar a minha filha. Porque a minha mãe me inspirou e me ensinou a ser desleixada. E eu não quero que a minha filha cresça assim. Hoje eu tô aqui tendo que pagar o preço. Perdi já muitas oportunidades na minha vida. Relacionamentos por isso. Por que ela foi... A mãe errou, gente? A mãe não sabia. Vítimas de outras vítimas. A avó ensinou, a mãe ensinou. Só que hoje, né, vocês que estão nos ouvindo, estão tendo a oportunidade de quebrar esse padrão comportamental na sua família. Sim. Que era o padrão que eu tinha, tá, pessoal? Então, era o padrão mulheres extremamente inteligentes, mulheres extremamente competentes, toda a minha família é muito competente, mulheres muito aguerridas, sim, trabalhadoras, mas muitas delas, e eu, não me vestia de forma adequada por achar que aquilo era fútil. Eu tinha uma prima que era diferente de todas nós, era a Marina da nossa família, e ela era diferente, ela destacava, assim, porque no meio do todo ela era a única bem arrumada, sabe? O restante era tudo no meu padrão ali, e aquilo para mim era o natural, e aquela crença estava muito arraigada, então eu tive que quebrar uma crença para conseguir mudar. Então é importante a gente falar isso. Sim. E agora voltamos à pergunta do Léo. Me lembra a pergunta? Vamos lá, Marina. Hoje, quem está nos ouvindo, que ouviu tudo que você já falou, né, que nós trouxemos aqui, dessa importância, ela fala, poxa, entendi. Qual que seria, talvez, o primeiro, o segundo passo que essa pessoa poderia dar? O que você acha que é o primeiro passo para alguém que hoje se descobriu? Fala, poxa, eu não estou vestindo bem, eu não estou me sentindo bem. Eu acho que mais do que vestir, né, Marina? Se sentir. A sua autoimagem, né? Não é nem o que eu faço, gosto do que eu vejo, mas o que eu me torno, né? Tipo assim, eu olho para mim e eu me sinto uma fracassada, eu me sinto uma derrotada. Às vezes tem recurso, tem dinheiro. Eu vou falar um pouco, assim, com uma coisa meio boba até, pode parecer, mas as mulheres não se olham no espelho. Elas não sabem quem elas são, elas não se enxergam. As mulheres não têm um momento de
abrir o espelho e se olhar. Né? Elas olham a outra. Elas se comparam, mas elas não se olham e já criam algo ali dentro de si que ela é feia, que ela é gorda, que ela não está no padrão. Então, o primeiro passo é essa mulher se olhar com empatia, porque todas nós temos uma versão bonita. Toda mulher tem uma versão bonita. Só que as mulheres, elas não exploram a melhor versão. Se você pegar uma foto minha de 10 anos atrás, você vai falar assim, nossa, era feia. Né? E talvez daqui a uns anos eu vou olhar esse podcast hoje e vou falar assim, nossa, esse cabelo não estava bom não, entende? Então assim, todas nós temos uma melhor versão. Então o primeiro passo é você se olhar e fazer o feijão com arroz, a unha, a sobrancelha, ter aquele horário ali fixo. Não tenho tempo. Gente, quem quer faz. A saúde, exercício físico, cuidado da alimentação. Então, existe um básico, um feijão com arroz. Só que as mulheres hoje são sobrecarregadas. Elas vivem sobrecarregadas porque elas estão vivendo papéis que não são delas. Mulheres com energia masculina muito, muito forte, vivendo o papel do homem, tendo que... Marina, mas eu tenho que trabalhar. Mas aí tá bom, você tem que trabalhar, mas além de trabalhar, eu sei que resolve a lâmpada que queima, não é seu marido. Né? Você que tem que tirar a sacola do carro pesada, não é seu marido. Então, são pequenos detalhes que sobrecarregam a mulher hoje. Então, não sobra tempo para ela se cuidar. Sim. Né? E aí, o homem quer uma mulher bonita, bem cuidada, só que as mulheres não se posicionam no seu próprio papel. E aí, isso eu falei na live segunda-feira, e veio um monte de... Mas como assim? Não é assim, meu marido não faz nada. A primeira coisa que eu quero dizer, mude você. Mude você. Não queira mudar o seu marido, não queira mudar o outro. Quando você muda, o mundo ao seu redor muda. Então, o primeiro passo é a mulher olhar para ela com empatia, se cuidar, se colocar no seu papel feminino. Eu falo isso porque eu já fui a mulher masculina, né, de querer resolver tudo, autossuficiente, porque eu via a minha mãe, a mulher fazedora, a mulher que resolvia tudo. Meu pai provia, mas ela resolvia tudo. Então, em algum momento da minha vida, eu escutei também que eu não podia depender de homem. Então, hoje eu trabalho loucamente, mesmo meu marido provendo, porque eu não sinto segurança de deixar ele prover 100%. Tá? Então, mas graças a Deus, com esse autoconhecimento, eu consegui ver que meu trabalho é meu propósito, mas eu tenho que toda hora me segurar. Sim. Porque senão eu acelero demais, saio do meu papel de mãe, de esposa e fico só no papel da Marina empresária. E aí eu me sinto o quê? Sobrecarregada, porque o papel de mãe, ele existe. O papel de esposa, ele existe. O papel de dona de casa, ele existe. Sim. Então, eu acho que o caminho é esse. Sim, e você falou um ponto, né? Eu como homem, né, eu vejo isso também, que às vezes falta muita referência no nosso meio hoje, até mesmo porque às vezes a mulher, ela toma esse papel, às vezes no intuito de querer resolver, mas com isso ela acaba castrando ali seu marido, né? Exatamente. E tem feito uma geração olha de a palavra. Castrados. Cria uma geração de homens, né, frágeis, homens que não provêm, que se desesperam, que até um versículo bíblico que fala sobre isso, né, que se no dia da angústia te mostrares fracos, a sua força será pouca. Então, homens de verdade são homens que enfrentam dificuldades, não tem nada de errado se você vulnerável, mas você vai ter que ser vulnerável com Deus, né? Mas o homem não pode perder essa essência. Exato. E às vezes a mulher querendo tomar isso, até mesmo porque existe toda uma pressão, né, Marina, na sociedade hoje, para que a mulher se posicione, elas têm confundido, exato. Sabe? Esse posicionamento. Esse posicionamento, e a pessoa não estava... Querido, você está castrando seu marido. Cada um tem um marido, né, que tolera. Se o seu marido faz isso com você, é porque você deixa. Exatamente. Se posicione como mulher, que provavelmente vai ter que se posicionar como homem. Então, às vezes, mas eu estou ajudando. Não, ajudar é uma coisa, ser muleta é outra. Exatamente. E eu lembro, Léo, que uma vez você disse assim para mim, Aline, está faltando mulheres que se posicionam como mães, esposas, também empresárias, sim, mas falta que tem um papel de verdade de feminino. De feminino. Sim, falta esse papel, falta
isso nas... O homem de verdade, ele quer isso, amigo. Eu sou casado, você conhece, a Ju também está na jornada, já gravou aqui com a gente, né? Fez os treinamentos, está comigo e eu quero que ela treine, mas eu quero que ela seja, primeiro de tudo, minha mulher. Minha esposa. Ela Meu marido fala, é tão fácil agradar homem. É muito fácil. O homem quer uma mulher leve. Sim. O homem quer uma mulher feminina. Sim. Só que hoje a sociedade nos moldou a não ser nem leves nem femininas. Sim. E aí, às vezes, alguém pode falar assim, mas você não conhece meu marido. Ele não vai mudar. Não. Na minha casa aconteceu. Quando eu entendi a tal da energia masculina e feminina, que eu vi que a mulher tem um poder, gente. A mulher tem um poder. Se você se posiciona no lado masculino, você vai castrar o seu marido, como ele usou esse termo aqui agora, Sim. né? Foi termo que ele... Não foi nem eu que falei, Mas foi o próprio homem. E quando eu me movimentei para o meu papel feminino, meu marido voltou para o papel masculino dele. Claro. Não é que ele era frouxo, que estava... Mas a mulher, ela tem o poder. Então, a gente precisa usar o poder a nosso favor. Às vezes a mulher, ou talvez você, sufocava ele, né? Sufocava, eu não deixava. Eu era autossuficiente, eu resolvia tudo. Quer controlar, né? Controladora, autossuficiente, energia masculina. E isso gerou o quê? Um pedido de divórcio. Sim. E se o homem não tiver, né, essa posição, eu tenho isso. Eu tenho 15 anos de casado, fiz 15 anos de casado. Graças a Deus, tenho um casamento extraordinário. Mas, por exemplo, até em questões assim, às vezes está um negócio, aí eu vejo a Ju, a Aline sabe, né? Eu posso me angustiar. Eu posso, mas se a Ju tá, amor, tá famoso, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero que você se preocupe com isso. Você casou com um homem. Eu que resolvo isso. Eu que vou resolver. Seu papel é estar comigo, me apoiar, me dar suporte. Mas eu não quero você preocupado, eu não quero você... Não, eu vou resolver. E esse é o meu papel. O Senhor, né, nós aqui somos cristãos, nós cremos nisso. A Bíblia, gente, Deus não errou. Deus não errou. Quando ele criou o homem, ele criou o homem para ser homem. E criou a mulher para ser mulher. A mulher, ela não é inferior ao homem. Eu sempre falo muito disso, porque as pessoas pensam assim, não, porque você quer colocar a mulher... Gente, mulher é muito melhor do que homem. Muito melhor. Deus deu habilidades para a mulher surreal. Só que a Bíblia diz que a mulher é vaso mais frágil. O que é vaso mais frágil? Frágil é diferente de ser fraco. Fragilidade é o quê? Em momentos de pressões psicológicas maior, a tendência é que a mulher se fragilize mais que o homem. Por quê? Porque a estrutura... Ela é mais sensível, né? É mais sensível. Então, é a estrutura. Então, por exemplo, eu estou vivendo a pressão, aquela coisa toda. O homem ele tende a suportar a pressão psicológica maior do que a mulher. Isso é natural. Mas é só nisso também. No restante, a mulher tem mais habilidade que o homem, né? A mulher tem mais feeling que o homem. Quantas vezes minha esposa, a gente fazia alguma coisa, amor, eu acho que você não poderia ir por aí. E toda vez que eu não ouço... Mas quando você fala isso com a sua esposa e ela te escuta, é porque hoje ela já está aberta e consciente. Está aberta, sim. Porque hoje meu marido também já fala. Então, essa semana mesmo, tá demais. Porque eu tenho que me policiar o tempo todo, eu sou fazedora. Eu quero ganhar o mundo, né? E não é por aí. Marina, e como que você se sente quando seu marido chega para você e fala, Marina, tá demais. Aqui, toma o controle da sua mão. Você se sente diminuída? Verdade. Não, eu olhei para ele e falei assim, então tá, então vou parar de trabalhar. Então eu vou ficar em casa. Tá bom. Então aí, fica. Entendeu? Mas não é isso que ele quer. É desacelerar. Ele só quer que eu desacelere. E ele tá certo quando ele quer que eu desacelere. Mas é perfil comportamental isso, crença, então o tempo todo eu tenho um vício emocional de fazer, porque eu via minha mãe assim, ela é assim até hoje, então isso pra mim na minha mente é o certo, então esse vício emocional é o que me alimenta, vício emocional de encavalar a agenda, tudo assim, cronometrado, é vício emocional, né, de sentir aquela coisa acelerada, então assim, o autoconhecimento nos traz essa consciência. Então, hoje, eu sei, quando eu tô alimentando meu vício, eu falo assim, não. É engraçado, né, Marina? Eu tenho o mesmo vício emocional que você. Engraçado, gente. A Marina, ela se conecta muito comigo, apesar da gente ser diferente. Mas, por exemplo, a sonhadora da família sempre fui eu. Até meio deslumbrada, assim, era eu. Esse nome eu sempre fui chamada. De deslumbrada. Eu lembro, até assim, me emociona, eu lembro uma vez, eu sempre gostei apesar de não ter dinheiro para comprar, eu sempre gostei de coisa boa. E eu lembro que tinha uma loja na minha cidade, chamava Transados e Travessos. Era a melhor loja da cidade. Vendia
marcas, assim, boas. Era a grife da cidade, era essa loja, no centro de Matosinhos. E aí um dia eu passei e tinha roupa de criança. E aí eu vi um vestidinho, era um vestidinho verde e tinha um preto também. E aí eu lembro, assim, que eu olhei muito, aí a minha mãe viu que eu tava olhando muito e ela falou assim, vamos entrar. Eu falei, eu sabia que não era um lugar pra gente, sabe? Falei, não, mãe, não precisa entrar. Eu tava até com vergonha de entrar. Eu tinha uns 7 anos de idade. Ela falou, não, filha, vamos entrar. Aí a gente entrou nessa loja e eu vesti os vestidos. Era um pano bom, era um botão diferente, sabe? Era um caimento maravilhoso. Era um negócio assim que eu nunca tinha tido na vida. E aí minha mãe perguntou o preço e eu fiquei observando. Eu não queria que ela comprasse, porque eu sabia que era... Quando você é pobre, você já tem noção com o negócio. É igual a Bia, né? Aquele negócio da Bia. Pai, você conhece gente pobre? Você sabe que tem gente pobre? Já ouvi falar. Mas eu sabia bem, né, o que era. A única conexão que a gente tinha da idade da Bia que era pobre. Que era pobre, tinha certeza disso. E aí, Marina, minha mãe pegou e falou, seu filho, eu vou comprar pra você, vou comprar os 2. E eu lembro dela pegando o cheque. O negócio era tão caro pra nossa realidade. Gente, não é que o negócio era caro demais, é porque a nossa realidade era terrivelmente. E eu lembro assim que ela deu tipo umas 10 folhas de cheque. Do Benji. Era esse banco, Benji. Eu lembro até claramente a folha de cheque, minha mãe assinando e comprando pra mim. Então foi a única roupa boa que eu tive na minha infância. Foi que marcou, né? Me marcou muito. Mas ao mesmo tempo, ela falava assim, você sempre gosta do mais caro. Meu olhar sempre tendia pro melhor. Melhor, o mais bonito. Que a gente brinca, né? O dedo podre. Não é na loja. Não é o dedo podre, é o dedo exigente. Isso, é o dedo de bom gosto. De bom gosto. Exatamente. E aquilo, enfim, era forte aquilo para mim, mas eu era sonhadora como você e acabei me tornando também, por ver na minha família, uma mulher fazedora. E de encavalar a agenda, de encher demais e de... Os amigos, né? Vocês 2 aqui, como amigos, sabem disso. E me puxam, Aline, cuida da saúde. Aline, diminui. Aline, volta pro seu propósito. Aline, calma, não precisa ganhar. Calma, vai. Eu cheguei a uma conclusão sobre as fazedoras, assim, em relação a mim também. A mulher que faz muito, ela busca muito, ela normalmente quer provar algo para alguém. Que ela é boa. Que ela é boa. Então, essa mulher, talvez na infância, ela não foi uma criança validada. Sim. Ela pode ter sido uma criança muito criticada. Então, ela cresce fazendo para provar para o mundo que ela é boa e para ser reconhecida. Oi, sou boa, olha aqui. Então, eu passei por isso. Eu sempre, nesse caminho aí, buscando reconhecimento. Quando eu entendi a minha identidade, que não era sobre, né, a Marina do Instagram, era sobre mim, e me reconheci, aí as coisas começaram os caminhos começaram a abrir, né? Então foram saltos quânticos financeiros, inclusive, de proposta, né? De preço da minha consultoria, sim, porque o propósito mudou. Não era fazer o jeito certo, mas eu fazia pelo motivo errado. Né? Então não era agora não é mais para provar para o outro. E tem críticas? Tem, mas o mundo é esse, né? Então a gente tem que saber lidar e entender quem você é na sua identidade, em Cristo e em si mesma. Em si mesmo. E quando você sabe o seu propósito, a crítica do outro não te para, porque você sabe quem é. E eu estava conversando com meu irmão, ele falou assim, Aline, as pessoas não sabem a sua realidade. Porque não sabe a minha agenda, não sabe o meu trabalho, não sabe o quanto que eu me esforço muito. E aí eu falei assim, olha, não importa o que as pessoas pensam de mim, eu sei quem eu sou. Exatamente. Sabe, eu sei o meu valor. Não importa mais. Um dia já importou muito. Essa chave tem que virar. Exatamente. Um dia já doeu muito, mas hoje não. Mas sabe o que é bom? Ter pessoas como um cônjuge, por exemplo, ou não sei, uma amiga, que te conhece muito bem e te exorta. Então, o seu marido faz isso com você, você fez isso com a sua esposa, eu tenho meu marido que faz isso comigo. Eles conhecem a gente na essência. Eles olham pra gente, sabe, né, o que a gente sente. Sim. Então, meu marido, ele fala coisas ali que ele já sabe os porquês, né? Então, ele já joga ele limpo
dá uma facada no coração, né? Fala assim, vontade de matar, mas era aquilo que eu precisava ouvir naquele momento, porque Sim. quem ama, cuida, né? Cuida. Exatamente isso. Sim, então, assim, eu vejo que é até uma pegada para quem está nos ouvindo é isso, né? Mulheres, descansem. Deus não errou com vocês. Né? Aprenda a confiar. A gente tem falado isso aqui, Marina, eu acho que tem a ver também, você falou sobre as crenças, aquilo que a gente ouviu, e eu vejo também um sentimento muito de orfandade das pessoas, né? Porque o órfão, ele tem algumas características, e o órfão, na verdade, não é só aquele que não teve pai e ou mãe. mas é que não sentiu, talvez, aquele amor, né? Aquele carinho. Porque, a primeira coisa, o órfão, ele nunca tem herança. Ele não acredita que ele tem herança, então ele está sempre... Na verdade, ele não tem herança mesmo, né? É verdade. É um fato. Exatamente, mas quando você não tem herança, amiga, você está sempre tendo que fazer, porque... Para garantir o seu. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Isso é verdade. Então, o órfão, a primeira característica que ele tem é essa, ele não tem herança. Então, segundo, né, ele está sempre contando com a força do braço, e isso conectando com o espiritual também. Muitas pessoas, quando têm dificuldade de confiar no pai, no marido, ele leva essa relação também para onde, gente? Para Deus. Porque quando eu tento fazer na força do meu braço, quando eu tento fazer do meu jeito, é como se eu dissesse também assim, Deus não pode fazer por mim. Eu tenho uma história muito interessante sobre isso. Ótimo. Você fez oratória comigo na Febracis? Acho que não, você fez outra. Não, foi outra. Eu descobri isso no curso de oratória da Febracis. Uhum. E eu sempre acreditei em Deus, sempre vivi sem uma religião muito certa, assim. Cresci na católica, crismei, aí meus pais viraram espíritas. E fiquei nessa coisa, assim, sem uma religião, sem frequentar... Não tinha uma espiritualidade ali fixa, né? Mas, assim, acreditando em Deus e esse otimismo meu que eu falo, eu sempre colocando como fé. Mas não praticava. Sim. E aí, me caiu uma ficha muito forte lá, em algum exercício que eu fiz, sobre essa submissão da mulher com o homem. Não sei por que rolou esse assunto lá. Eu tinha uma tia que eu frequentava a casa dela, as primas eram da minha idade, que eu vi aquela situação dela com o marido de uma submissão bem... Doentia, talvez? Doentia, né? Dela servir o prato... Como é que é a palavra? Subversivo. Não é nem submissão, é mais forte. É como se fosse um servo mesmo, só que tem uma palavra. Era algo que... Subserviente. Que aquela menina sonhadora, eu olhava aquilo ali me doía. Ela serviu o prato de comida, ele... sabe, ignorava e sempre traiu ela e vazava, todo mundo sabia. E ele tratava ela mal, ele era respondão. E ela era, pra mim, aquilo era um padrão de mulher submissa. E eu cresci falando, não, isso aí não me pertence. E eu levei isso pro meu relacionamento no começo, né? E tanto que essa questão da energia masculina ficou mais aflorada, que era uma casca ali pra se defender. Não, aqui ninguém manda em mim. Né? Mas eu lembro também, fazendo um adendo, que eu sempre fui mandona com os outros namorados que eu tive, poucos. E quando eu comecei com o Rafael, teve uma situação, a primeira situação que eu fui... Mandona. Ele pôs o dedo no meu nariz e falou assim, comigo não. Porque ele já entendeu meu perfil, como é que eu era, já me podou na hora, enfim. Mas a gente... Aí ela casou com ele. Aí eu casei com ele. E aí a gente viveu, eu sempre vivi nesse autocontrole, né? Até trabalhar a inteligência emocional, entender os porquês, as crenças, os vícios emocionais. Mas quando eu entendi, nesse exercício que eu fiz lá, me caiu a ficha que eu não conseguia me entregar para Deus, no papel de ser filha de Deus, porque Deus é uma figura masculina. E era como se eu me sentisse submissa a um homem. E eu tinha feito um juramento, né, a minha criança, né? Secreto, de que eu não seria submissa a um homem. Olha como isso é sério. Sério. Né? Aí, quando eu caí essa ficha, que eu fui ressignificar, né? Aí eu entrei no processo todo de conversão e agora eu consegui aceitar isso e fez muito bem para minha vida. Sim, e é isso. Eu vejo que as pessoas às vezes não entendem, porque às vezes a gente está falando do sintoma, né, Marina? O sintoma é isso, é fazedora, é controladora, isso é sintoma. Exato. Aí é não cuidar disso, mas qual que é a causa? Tem uma raiz, né? De onde que vem essa raiz? Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes vai te procurar para um trabalho, para uma consultoria, ou até mesmo para algo menor, talvez ler um livro, uma comunidade como você tem, às vezes a pessoa está muito focada ali no sintoma, mas qual que é a causa? Qual que é a origem? Por isso que no meu processo de consultoria, tanto online, que é a comunidade, quanto presencial,
eu faço exercícios de tratar a causa. Porque se a gente não tratar a causa, essa mulher não vai desabrochar para o despertar da imagem dela, para esse amor próprio, né? Esse entender onde que ela quer chegar. Ela quer se vestir para quê? Essa intencionalidade do vestir. Falta ambição, falta visão na vida das mulheres. Falta sonho, né, Marina? Sonho. As mulheres não sonham, elas vivem, que a gente chama hoje de vida medíocre. Quando eu falo isso, eu tenho até que explicar que o medíocre quer dizer que é a vida da média. Não é uma pessoa que está além, que faz além, que tem resultados na vida, porque... E quando a gente fala de resultados de prosperidade, não é só financeiro, né? É um resultado de um casamento feliz, é um resultado de filhos emocionalmente fortes, é o resultado de uma vida financeira saudável. E ouvindo me falar, então a vida dela é perfeita. Não, gente, eu tenho problemas na minha vida que não dá nem para contar. Porém, eu sou uma pessoa resiliente. Eu tenho inteligência emocional para lidar com os problemas. Então, tem pessoas que são abatidas por problemas que aí a vida da pessoa acabou, né? A vida da pessoa acaba. E eu aprendi que, desde aquela Marina sonhadora, que eu sou mais forte, né? E hoje, tendo mais forte ainda. E mais forte ainda. Então, tudo que eu passei e passo, eu sou resiliente. Primeiramente, porque hoje também eu tenho o meu Deus real, com um papel de filha, né? Que ele é hoje o meu Deus, não é o dinheiro, não é mais nada. Então, eu tenho uma fortaleza que me guia dentro da minha jornada. E isso muda o jogo todo. A gente fica até sem palavra quando fala sobre isso, né, Léo? Sim, Porque eu liguei para o Léo, mandei um áudio e falei assim, olha, Léo, a Marina é muito mais que uma consultora de imagem, é muito mais que uma empresária. Ela vai, e ele já estava com essa ideia, falou, Aline, eu pensei em identidade, pensei em algo mais profundo. E é mais profundo, né, Marina? É muito mais profundo. Sabe uma coisa que você falou, que uma vez que me caiu uma ficha assim forte, lá na imersão, que a Aline deu uma palestra, que foi a palestra assim, que o pessoal mais chorou, que mais impactou, né, no meu evento, que eu fiz presencial em Belo Horizonte. E vai ter de novo agora, abriu maio, tô fechando a data. Eu estarei lá, tá, galera? Eu já me autoconvidei. Convidadíssima, palestrante oficial. E aí a Aline, ela começou a palestra dela, ela me validou na palestra dela, né? Que eu mudei a vida dela, que eu salvei ela. E eu não esperava aquilo. E aí ela falou uma coisa assim, numa hora eu tava sentada assim, e eu lembro que a hora da sua palestra era uma hora que eu ia trocar de roupa. E eu não sei por que eu sentei, eu acho que eu cansei, e falei, deixa eu ficar aqui um pouquinho, que bom que eu fiquei, que eu falei, agora eu não posso sair mais, que a palestra é pra mim. E eu chorei, e ela olhou pra mim e falou assim, você é uma mulher de Deus. Marina, você é uma mulher de Deus. E as pessoas despedindo de mim, falando, você é uma mulher de Deus. Eu falei, gente, eu sou uma mulher de Deus. É muito louco isso, né? E isso é identidade, eu não me enxergava como uma mulher de Deus. E aí, quando eu faço uma aula, por exemplo, igual eu fiz segunda-feira, né, que aí tinha uma faxineira lá no grupo comentando, isso é pra mim. Aí eu cheguei no shopping para fazer o trabalho do toque no dia seguinte, aí a moça falou, eu assisti sua live do ônibus. Então, eu tô alcançando mulheres e levantando mulheres que eu não tô imaginando onde que eu tô chegando. Chegaria. Detalhe, né, gente, eu esqueci de falar isso, mas a Marina tem mais de 580 mil seguidores no Instagram. Então, isso não é um número qualquer, é meio milhão de pessoas te seguindo. E eu não tenho ideia, né, Marina? Porque seguidor, mas tem um alcance das suas redes, que eu nem sei o tanto que é, mas quantas vidas são impactadas pelo simples fato de você ter se apropriado da sua identidade e entendido a sua missão. E eu acho que são coisas, assim, bobas, que só de mostrar a minha vida, só de mostrar essa coisa da mulher que se arruma, né, da mulher que vai, da mulher que trabalha, aí eu mostro lá com meus filhos, aí viajo com o marido, aí mostro jantando. Isso inspira. Então, tanto de mulher que me manda, Marina, você me inspira. Então, hoje eu fiz isso porque você postou isso. Eu falo, gente, é uma coisa que é tão natural para mim e é propósito de Deus, né? Sim. Então, é o Espírito Santo agindo ali e indo todo dia. Se eu for em alguma casa e transformar uma família, eu já tô feliz. Sim. Se eu viver aí mais quantos anos, multiplico por quantos dias, né? E às vezes também a gente fica querendo ajudar multidões.
E às vezes você ajudando uma vida, né? Igual eu tô ajudando, por exemplo, a Marinette, que é uma diarista que subiu no Método CIS também, no palco, Sim. que juntou o dinheiro. Marinette, Aí eu tô ajudando a Marinette, tô dando as roupas pra ela. Ontem a gente comprou os óculos, porque semana que vem tem Método CIS, ela quer ir bonita, não sabe se Paulo vai chamar ela de novo. Aí eu tô fazendo formação em coach. Lá, ano passado, no último dia, sentou uma menina do meu lado, que eu sabia que ela tava lá, ela sentou do meu lado. Ah, tudo bom? Você trabalha com o quê? Eu sou faxineira. Eu falei, gente, de novo? Faxineira de novo. Aí lá na minha live, a faxineira. Então, assim, aí a moça que faz faxina na minha casa falou pro meu filho assistir a aula da sua mãe o tempo todo. Então, não é sobre só a empresária que lá de Alphaville, de São Paulo, que me contrata por 30 mil. É algo muito além. Sim. Então, aí na hora que falou que ela é faxineira, eu já levou almoçar comigo, aí ela já falou assim, não posso. Eu falei, pode, não preocupa não. E quis ouvir a história dela. Eu falei, Jesus amado, agora eu entendi porque essa mulher sentou do meu lado. Aí eu já comecei, põe todo mundo da comunidade, todo mundo para aprender a se vestir, ajudo com roupa, porque eu tenho loja, mando roupa para todo mundo. E se eu puder ajudar, imagina se eu transformar essas duas vidas. E na verdade, muda uma história. Marina, uma coisa que você precisa, né, até pensar sobre isso é o seguinte, se for de duas vidas, né, uma vida, só que na verdade isso é semente, e semente, gente, é algo tão poderoso. Por exemplo, se você plantar você jogar 2 grãos, 3 grãos de milho, você não colhe 3 milhos. Você colhe uma espiga que tem quase 600 grãos de milho. Vai refletir no marido, vai refletir nas filhas. Exatamente. Então, assim, a gente não... Na próxima geração. Eu vou dar um exemplo, né? Eu já sou cristão há 20 anos, que eu estou na caminhada, que eu conheci o Evangelho. E eu lembro que o Adriano, né, que é meu pai na fé, já ouviu falar muito dele, era um cara que ele era porteiro lá na igreja, ele recepcionava uma pessoa muito simples, muito amada, e eu lembro que ele falava para mim lá atrás, filho, olha, eu sei que eu não vou chegar em grandes lugares, talvez eu nunca saia dessa portaria da igreja, mas onde eu não chegar, você chega. Ele falava isso para mim lá atrás, isso há 20 anos atrás, e os anos se passaram, né, eu cresci, me tornei pastor, né? Sou pastor há 12 anos, trabalhei no Vale do Jequitinhonha há anos, ganhando vidas, né? Hoje, né, com inteligência emocional, com finanças, já ajudei milhares de vidas, e eu de vez em quando eu falo, vocês são fruto do ministério do Adriano. Uma semente que foi plantada impactou centenas, milhares de vidas. É isso. Então, assim, dinheiro é consequência, né? Sim. Dinheiro é consequência, mas quando a gente se dispõe a agir em favor do próximo, de entender, que às vezes a pessoa vê aqui e fala assim, não, eu estou vendo aqui esse podcast, mas isso aí é só para rico, é só para quem tem milhões, né, que vai poder contratar. Não, não é isso. Pelo que você me falou, vai muito além, né? Vai muito além. É muito mais poderoso e forte do que a gente pensa. Isso. E isso hoje, quando eu faço, assim, me dá um sentimento de gratidão tão bom, de poder ajudar, de poder colaborar, de ver essas pessoas sendo impactadas por algo que talvez fosse impossível na vida delas. E, gente, é tão igual hoje o moço me pediu dinheiro, eu falei, aí eu olhei minha carteira, só tinha nota de 100, aí eu lembrei que a outra bolsa tinha 10 reais, eu falei, vou dar o 100, vou dar o 10, sabe? Aquela coisa assim, o mínimo que você faz. Sim. Aí eu fico assim, agora eu fico assim, Jesus mandando é Jesus aqui, ó, vai, ajuda aí, entendeu? Então, assim, fica cutucando o tempo inteiro. E aí a gente tem que fazer, né? A gente tem que ser obediente. Tem que ser obediente. Marina, eu queria que você contasse para nós, porque você falou de Deus agora nesse final, já estamos terminando. O que mudou na sua vida quando você recebeu o Espírito Santo, de acreditar, de ter Deus como seu pai? Eu sei que sempre você acreditou em Deus, mas agora ele é oficialmente o pai, né? Que você é submissa, que você é obediente. Eu sei disso, inclusive o evento que você fez, você falou comigo, Aline, eu fiz um evento obedecendo o que Deus me pediu. O que mudou na sua vida, Marina? Porque talvez o que essa pessoa está precisando ouvir, ela vai chegar aqui pela imagem, vai chegar aqui pelo poder da imagem, mas talvez o que ela precisa é escutar essa fala sua. Do que mudou na sua vida. Uma mulher que já tinha tudo, entre aspas, tudo que uma mulher pode sonhar, uma família linda, filhos maravilhosos, um marido que eu conheço, é meu cliente, é maravilhoso, homem honrado, homem que te ama, enfim,
500 mil seguidores nas redes sociais, uma vida próspera. O que mudou quando Deus entrou na sua vida, Marina, de fato? A paz, né, que excede todo entendimento. Porque quando a gente, por mais que eu tivesse tudo, eu vivia sempre no querer mais. E o querer mais, a ambição, né, de querer mais em todas as áreas, de ser mais saudável, isso não é problema. Mas o problema é quando você busca sem ter um porquê, né? No sentido assim, pra que é isso? Por que eu faço isso? Então, o propósito de entender, o propósito do meu trabalho, de ser obediente, entender o que Deus quer da minha vida, onde Ele quer me usar, né? Entender que você é um instrumento. Eu sou um instrumento na vida de várias pessoas, todos os dias, de forma sutil ou de forma intencional ali, pensada. Então, essa paz, né, de saber que eu estou sendo guiada pelo Espírito Santo, de às vezes alguma coisa dá errado. Então, essa semana mesmo, uma coisa super errada. Eu fiquei de luto, pronto. Aí hoje eu tô aqui, ótima. Maravilha. Entendeu? E tem que ter o luto, mas hoje eu tô ótima. Então, passou. Entendeu? E aí eu vou tomar as medidas para resolver o que é o problema. E aí, eu lembro que eu chorei e falei assim, gente, eu chorei, tá? Eu choro. Por que, Deus? Por quê? Aí eu lembrei da Camila Vieira, a história que ela conta, ela no carro dirigindo, quando o Paulo pediu o divórcio. Por que, Deus? E eu falava, por quê? Por quê? Aí eu tive uma resposta, assim, na hora, mas ainda não foi a resposta que talvez eu gostaria, não foi clara, eu gosto de coisa clara. Aí eu vou perguntar de novo e vai vir a resposta. Mas aí o que acalma tem um porquê. O porquê é porque tem algo muito melhor para mim. Amém. E eu fico ansiosa para entender esse melhor. Mas ele está preparando. Ele está me livrando. Hoje eu entendo isso. Ele tá é livramento, é preparação, é lapidação. É igual um pai, né? Um pai que às vezes o filho pede uma bicicleta. O pai não dá. E o pai não dá. Mas às vezes ele até poderia dar, mas ele sabe que o filho não tem habilidade nenhuma para aquela bicicleta e vai cair, talvez vai até morrer. Ou então ele viu a bicicleta, viu que o freio não tá legal. E se aquela criança subir naquela bicicleta, ela vai estragar a vida dela. Então, Deus sabe a sua onisciência, onipotência, sabendo tudo, o início, o meio, o fim, olhou e falou, não é legal. A gente não entende, mas ele sabendo de tudo, sabe que não era para a nossa vida ali naquele momento. E hoje, tudo que acontece na minha vida, eu olho para trás e falo assim, teve um porquê. Olha, como que realmente foi melhor desse jeito, né? Aí a gente tem entendimento. E aí a gente vê o tanto que Deus cuida. Bom, olha, e acabou, gente. 1 hora passou. Voou. Foi uma delícia. Foi muito rápido. Marina, eu queria te agradecer. Obrigada. Queria agradecer você que assistiu aqui. Segue lá a Marina nas redes sociais, se você não segue. Conhece melhor o trabalho dela, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Léo, Marina, te agradecer mais uma vez, né, por estar aqui conosco, por sua entrega. Desejo que você continue aí contribuindo, né, abençoando outras vidas, Amém. Fortalecendo essa identidade e que em nome de Jesus você possa continuar sendo um instrumento na mão de Deus para levar vida, para levar esperança, para levar identidade e que jamais, né, você tenha medo. Eu achei muito bonito que você foi vulnerável aqui hoje, né? Sim. Eu aprendi que o perfeito atrai e o imperfeito conecta. Isso. Então, assim, que essa mensagem que você trouxe, não só da a mulher perfeita, mas daquela que tem dores, daquela que questiona, daquela que tem medo, que chora, seja levado para mais pessoas e que Deus continue te usando aí com esse canal. Amém. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder compartilhar minha história, poder incentivar mulheres. Eu estava um dia no culto e eu ouvi o Espírito Santo falando assim, você vai levantar mulheres. Eu fiquei com essa frase na minha cabeça. Então, levantar é o quê? Dar as mãos. E eu estou aqui para isso. E contem sempre comigo. Obrigada. Se você quiser despedir do pessoal, acho que essa câmera aqui você pode falar com eles. Mulheres ou homens também que estão assistindo, obrigada pela presença. Me sigam nas redes sociais para a gente continuar essa jornada de autoconhecimento e contem comigo. Olha, e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.